que é o seguinte: o caba-homem era para estar lá na frente da casa, da situação, de ajudar com o filho, de ajudar, tomara que minha esposa não esteja assistindo aqui, de ajudar com os filhos, trabalho, isso e aquilo, de estar sempre cumprindo ali as regras de um pai mesmo, de uma pessoa presente ali em toda a estrutura de uma casa, de uma família. Aí ele faz o quê? Usa droga, recai, tem que ir para uma clínica, né? Da mesma forma é quando é uma mãezinha, que é aquele filho que está estudando, que está se organizando, que está ali começando o processo de vida dele, usa droga. É necessário que vá para uma clínica. Como é que fica essa mãezinha? Como é que você vê, Daiane, essa mãe, essa esposa, quando se vê tendo que se colocar numa posição que não é dela, que ela estava dividindo, que estava tudo mais fácil, ela se vê, né? Acho que tem muito a ver com essas coisas assim, Sim. a força feminina. Como é que ela se vê nesse momento? Como é que é esse momento? Como é que acontece essa história para ela? Esse contexto, do outro lado da moeda, né, que você está apresentando, é muito importante, porque principalmente para aquelas mulheres que passam de: "Ah, estou passando por isso a primeira vez", né, porque as que já têm o costume, já sabe como conduzir, geralmente já está até preparada, já tem toda uma preparação, né, quando o paciente já tem uma segunda, terceira, quarta internação, ela já até já sabe a quem recorrer, a como recorrer, onde deixar as crianças, como deixar, já tem tudo estruturado. Mas o paciente que se interna pela primeira vez é bem mais desafiador para essa mulher, para essa mãe, porque precisa existir todo um contexto que nós conseguimos fazer de psicoeducação, né, os terapeutas, da ACT, da comunidade terapêutica, faz todo esse trabalho de psicoeducação, porque são muitas perguntas, são muitas demandas, e como é que vai ser? Quando é que eu vou poder ligar? Quando é que eu vou poder ver? Quando eu vou poder fazer a visita? Ficam muitos questionamentos perante esse paciente e para além de ter que lidar com o externo. E agora? A criança, né? E como é que eu vou dar conta sozinha, principalmente da parte financeira? Como vai ser agora para lidar com essa ausência paterna? O que eu vou dizer para os filhos? Então, assim, acaba se tornando um desafio. Lembrando que tudo que é diferente, tudo que é novo, né, acaba causando um espanto. E o que é sugerido para essa família? Buscar o máximo de suporte, não só da família, mas tentar buscar suporte da clínica, né, nós damos esse suporte, fazemos as devidas orientações, conduzimos a assistir o PAF, né, conduzimos a olha, se a gente identificar ali, sempre eu estou conversando com os terapeutas, né, para ver como é que está esse contexto familiar, e não, eu acho que essa família precisa ser conduzida para uma terapia, eu acho que precisa ser conduzido para um médico, procurar um suporte. Nós tentamos alinhar com a família o que e a quem recorrer. E também a se cuidar, que é o ponto mais importante. E que, infelizmente, muitas famílias acabam não fazendo. Verdade. Muito bem colocado, Daiane. Inclusive, né, falar daquele fenômeno, né, o amor que adoece, que é a verdadeira codependência. E aí, falando desse processo da mulher, ela acaba se perdendo dentro disso, né? Dentro desse contexto, desse amor adoecido, que é desenvolvido pela codependência. E aí ela acaba se anulando, né, perdendo sua identidade, para focar na salvação do dependente químico, aquilo que a gente estava conversando anteriormente, né? E aí, eu te pergunto, o que que tu, né, pode falar sobre o cuidar sem se anular, né? Como a mulher pode, dentro desse processo, enquanto mãe, enquanto esposa, né, viver esse amor, mas com limites, né, sem precisar se anular. Muitas vezes tem familiares que na época, né, iam para a visita: "Ah, não vou fazer determinado tipo de coisa, não vou sair com uma amiga porque eu tenho que visitá-lo", né? Não quer abandonar o dependente químico, mas muitas vezes deixa de fazer atividades prazerosas, atividades de autocuidado, para estar à disposição do dependente químico. Seja ele, muitas vezes, ou quando está fazendo uso na ativa, ou quando está em tratamento ainda, né? Acaba que
não consegue romper ainda esses padrões. Então, como a mulher, de alguma forma, pode amar, mas também sem se anular dentro do processo de tratamento? Eu amei a pergunta. Inclusive, é o que eu falo muito no meu perfil, sobre como você como é que você vai conseguir amar o outro sem esquecer de você, que é eu acredito que é o maior desafio hoje de muitas mulheres nesse contexto da dependência química. O ponto principal é você tentar construir e não destruir, construir, entendam, construir e não destruir a rotina que você já tem. Cada um de nós temos rotinas, todos nós temos a nossa rotina. A primeira coisa que quando o dependente químico começa a entrar em uso de substância, essa mulher que está ali ao lado dele faz é o quê? Parece que ela se desestrutura de uma forma que ela começa a abandonar os pequenos detalhes. Não são grandes coisas, são nos pequenos detalhes que ela acaba começando a se anular. É deixar de fazer aquela unha que toda semana ela já fazia. O paciente recaiu, pronto. O paciente recaiu, a mulher já começa a se descuidar. Começa a deixar aquilo que é a essência dela. Deixa de fazer uma unha, que já toda semana a mulher ia fazer a unha. Enquanto o paciente estava bem, a mulher estava toda semana fazendo a unha, bastou o paciente recair. Aí já fica aquele nível de tensão emocional. Óbvio, gente, eu não tô querendo dizer que não é para ter. É sim. Mas é importante você saber, tentar moderar esse cuidado e tentar ver a quem exatamente recorrer. Por isso a importância da psicoterapia, em que você vai ter que preservar a sua essência como mulher, em muitos pontos. Isso não só no contexto da dependência química. Muitas vezes, dentro do próprio relacionamento afetivo, a mulher se anula. Muitas, a mulher se anula para viver em prol do outro, somente em prol do outro, né. E aí é importante você ter o seu momento, saber que existe, né, não, eu tenho a outra pessoa, isso eu tô falando dos casais, tá. Eu tenho o meu marido, mas eu também tenho a minha própria vida, eu também tenho os meus momentos individuais, então o importante é você tentar preservar essa rotina, certo. No caso das mães, né, que o amor de mãe assim, um amor que eu acho que ciência nenhuma consegue explicar, Verdade. né. Mas no caso das mães, nós temos uma grande dificuldade, porque muitas vezes essa mãe não consegue perceber e enxergar que esse filho cresceu, que esse filho, ele precisa também ter a responsabilidade, inclusive a responsabilidade de arcar com seus próprios atos. Né, com os próprios atos que ele cometeu. E às vezes o filho vai lá, comete um erro e a mãe vai lá por trás pagar a dívida. "Não, calma meu filho, vai dar certo, eu vou resolver". E o que é que essa mãe pode fazer? É começar a dar responsabilidade para esse paciente. "Não, eu não vou resolver, você que causou isso aí, você vai ter que procurar saída, você vai ter que pensar, você vai ter que raciocinar um pouco". Gente, é doloroso das 2 partes, tanto a esposa, né, sofre nesse quesito, mas a mãe ela também sofre o dobro, né. Mas é importante, porque senão essas mulheres vão entrar em um nível de adoecimento muito grande, né. Então é importante você tentar fazer esses manejos. Eu sei que, nossa, é muito fácil você falando assim, Daiane, não, mas esse trabalho é um trabalho de formiguinha. Você vai fazendo aos poucos. Comece A minha dica é, a minha sugestão, comecem nas pequenas coisas. O que é essas pequenas coisas? Hoje eu vou tomar o café da manhã sozinha e vou tentar me conectar comigo mesma, ele estando aqui ou não. Entende? Então é nas pequenas coisas. Hoje eu não vou deixar de fazer a unha, porque eu tô preocupada. Nem que a manicure venha aqui na minha casa. Nem que eu fique aqui no celular tentando localizar aqui ele, mas eu não vou deixar de fazer a minha unha. Então são nos pequenos detalhes que vocês, né, as mulheres que estão me assistindo aqui precisam tentar trabalhar. É interessante. Até porque o processo de adoecimento causa muito alguns impactos também, por exemplo, os familiares que começam a fazer uso de medicação, né?
para a problemática da automedicação para conseguir dormir, porque não consegue, por questões de preocupação, desenvolver algum tipo de transtorno, né, de ansiedade, depressão. Por isso a importância também de estar buscando tanto um auxílio profissional, com psicoterapia, os grupos de mútua ajuda que fazem realmente total diferença nesse processo de recuperação, de se enxergar como codependente, de se tratar, de se cuidar, tentando resgatar a sua identidade, né? A importância desse familiar se cuidar, que vai interferir diretamente no tratamento do dependente químico ou aquele seu familiar que está precisando de ajuda, né? Legal.